Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, o Brasil supera recorde de medalhas conquistadas em uma única edição de Olimpíadas. Com o resultado desta sexta, o país assegurou ao menos 20 pódios, batendo a marca do Rio 2016. E agora o Estadão, a Amazônia registra segundo ano com mais desmatamento desde 2015. Enfraquecimento de regulamentações e fiscalizações ambientais fazem com que o Brasil tenha, neste governo, os 3 anos com taxa mais alta de devastação. E agora, valor econômico. Estados dos Estados Unidos com vacinação atrasada são os mais atingidos pela Delta. 7 estados onde a vacinação está mais atrasada ou abaixo da média do país: Flórida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama e Mississippi respondem por metade dos novos casos e hospitalizações nos Estados Unidos. E por fim, o Globo. Aulas presenciais são suspensas em escolas estaduais da capital e 35 municípios fluminenses. Cidades voltaram a ter aumento no número de casos da doença. E como vimos aí nas manchetes, o desmatamento continua avançando na Amazônia brasileira, com áreas devastadas próximo ao recorde registrado no último ano de referência, de agosto a julho. Os dados oficiais foram divulgados nesta sexta-feira. Nos últimos 12 meses, a maior floresta tropical do planeta perdeu 8.712 km², 5% menos do que os 9.126 km² do período anterior, entre agosto de 2019 e julho de 2020. O número foi o maior registrado desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a publicar esses dados em 2015. O desmatamento teve um forte aumento desde a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder em 2019, com uma agenda favorável à abertura da floresta para atividades agrícolas e de mineração. O Observatório do Clima, um coletivo de ONGs, estima que a média de áreas desmatadas durante os 3 ciclos correspondentes ao governo de Bolsonaro é 70% maior do que nos 3 ciclos anteriores. O vice-presidente Hamilton Mourão admitiu na segunda-feira que a meta de redução do desmatamento em 10% entre agosto de 2020 e julho de 2021 não será alcançada. O total de vacinas entregues pela Fiocruz neste ano pode ficar abaixo da meta de 200 milhões de doses. O compromisso inicial para 2021 previa o envio de 210 milhões de doses de vacina ao Programa Nacional de Imunizações, mas já foi revisado. A Fundação Oswaldo Cruz pode não conseguir completar a meta de entregar 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde neste ano. De acordo com o vice-presidente de produção da Fiocruz, Marcos Krieger, só é possível assegurar, no momento, cerca de 180 milhões de doses do imunizante Oxford AstraZeneca. O descumprimento acontece por causa de um atraso na chegada do insumo farmacêutico ativo do exterior e também por um prazo maior do que o previsto para a entrega das primeiras doses produzidas com o IFA brasileiro. As doses com o insumo da Fiocruz ainda dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O cronograma previa a disponibilidade de 100 milhões de doses até o mês passado, mas esse volume só deve ser alcançado este mês. Os planos originais apontavam que a partir de agosto, 100 milhões de imunizantes seriam entregues já com o IFA nacional. Agora, a previsão é de que esse montante seja de até 50 milhões de doses a partir de novembro. Para compensar, a Fiocruz acertou a importação de uma quantidade adicional de IFA para continuar realizando entregas ao Programa Nacional de Imunizações. A Alemanha abriu investigações por negligência nas inundações que mataram quase 200 pessoas no mês de julho. A promotoria tem suspeitas iniciais de homicídio e de lesões corporais, ambos por negligência. A promotoria local anunciou que confirmou suspeitas iniciais de homicídio e lesões corporais por negligência. Membro do Partido Conservador da chanceler Angela Merkel, Jürgen Fuller deve responder pelas acusações. Para a corte, as autoridades locais deveriam ter sido responsáveis pela evacuação dos habitantes do Vale Ar, que ainda não haviam sido afetados pelas inundações, mesmo depois de vários alertas meteorológicos emitidos.
As chuvas causaram a morte de pelo menos 189 pessoas na Alemanha, incluindo 141 apenas na região da Renânia-Palatinado, onde 16 pessoas seguem desaparecidas. O governo alemão estuda maneiras de melhorar o sistema de alerta de desastres, incluindo a implementação de notificações por meio do envio de mensagens para telefones celulares. E agora vamos falar de futebol. Apontado como possível destino para Lionel Messi, o Manchester City não pretende apresentar uma proposta pelo craque argentino. Em uma coletiva de imprensa, o treinador da equipe, Pep Guardiola, falou sobre as especulações em torno do jogador 6 vezes eleito o melhor do mundo. O Manchester City não pensa em Lionel Messi. A declaração foi feita nesta sexta-feira pelo treinador da equipe Pep Guardiola, um dia após o anúncio da saída do argentino do Barcelona. Encerrando especulações, Guardiola lembrou que o City gastou cerca de 137 milhões de dólares com o meio-campista inglês Jack Grealish. Ele vai usar o número 10 porque estávamos convictos por Jack Grealish e também estávamos contando que Léo continuaria em Barcelona. Então agora não está em nossos pensamentos, de jeito nenhum. O Manchester City, de propriedade de um grupo dos Emirados Árabes, foi menos atingido do que outros clubes durante a pandemia e especulado como possível destino de Messi, assim como o PSG, de propriedade de um poderoso fundo do Catar. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.